Olá, estamos iniciando mais um módulo de Teologia Sistemática, agora na Teologia Sistemática 4. E na unidade 1 eu quero conversar com você sobre a igreja na história, nessa linha do tempo do povo de Deus. Bem, no princípio, já não é novidade para você, Deus criou Adão e Eva para serem uma comunidade de adoração. O Senhor, Criador de todas as coisas, seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. No entanto, a queda, ela despedaçou a comunhão deles um com o outro e assim com Deus. E uma divisão se aprofundou ainda mais na geração seguinte, quando Caim assassinou seu irmão. A trajetória para longe de Deus, iniciada pela linhagem de Caim, terminou com uma comunidade de adoração falsificada em Babel. Ao mesmo tempo, uma linhagem de verdadeiros adoradores fluiu de Sete até Abraão, de quem Deus prometeu fazer dele uma grande nação e por meio de quem Deus prometeu abençoar todas as nações da terra. Deus também prometeu a Jacó, neto de Abraão, que faria de seus 12 filhos uma harmoniosa comunidade de povos, povos adoradores, que seriam conhecidas pelo seu novo nome, Israel. De modo significativo, a palavra hebraica usada aqui para a comunidade é a palavra carral, que na tradução grega do Antigo Testamento geralmente é traduzida por eclesia ou eclésia, que nós assim traduzimos como igreja. Então, esse é o objetivo de uma comunidade de adoração. E o objetivo é alcançar, né, eles conseguiram assim alcançar após o êxito do Egito, quando o povo chegou ao Monte Sinai. Ali Deus declarou que os israelitas eram a sua propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e uma nação santa. O Senhor prometeu habitar entre eles como seu Deus. Mas, tão rápido como o povo se comprometeu nesse relacionamento pactual com o Senhor, tão rápido eles o abandonaram. Enquanto Moisés estava no topo do monte, recebendo a instrução do Senhor, o povo estava lá no pé do monte, fabricando falsos deuses. E estava claro desde o princípio que essa suposta nação santa não tinha poder para viver de modo digno ao seu chamado. Os profetas descortinam para nós o resto da história de Israel. Apesar da fidelidade de Deus, eles foram filhos malignos e corruptores. Isaías vai dizer isso na sua profecia. Essa herança de infidelidade pertencia igualmente aos reinos do norte e do sul. Israel e Judá eram duas irmãs pervertidas da mesma família, as quais sofreriam, cada uma, a punição da destruição e do exílio. O Senhor não poderia habitar em meio a um povo tão profano. Ele abandonou o seu escolhido lugar de habitação em Jerusalém, deixando o povo à mercê de seus inimigos babilônicos. Contudo, a destruição de Israel no exílio não poderia ser o fim da história, porque o Senhor havia atrelado o seu nome a Israel. A nação haveria a ser restaurada a fim de que o seu nome santo não fosse profanado entre as nações. As promessas feitas no Monte Sinai tinham de ser cumpridas, de modo que as duas nações de Israel e de Judá seriam restauradas pelo Senhor em um corpo único, reunido, composto de todas as famílias de Israel. Sob o único rei, a promessa agora mais importante era a transformação espiritual de Israel em um novo povo, cujos corações endurecidos seriam transformados em novos corações sob uma nova aliança, por meio do derramar do Espírito de Deus. O novo Israel se tornaria servo do Senhor, uma luz para os gentios, trazendo cura para todas as nações. Contudo, o novo Israel, que é descrito em Isaías lá 40, continuava a ser um povo em dificuldade, um povo em fraqueza, que precisava de constante exortação à busca da obediência e encorajamento para confiar no constante amor de Deus por eles. Para cumprir os propósitos de Deus, outro Israel superior era necessário. Um servo que tomasse o lugar de Israel, fazendo o que Israel havia sido incapaz de fazer, cumprindo o seu chamado de trazer a luz das nações. E esse servo Israel fez-se carne na pessoa de Jesus Cristo. Desde o momento do seu nascimento, ele
reencenou a história de Israel, descendo ao Egito, para que pudesse ser o verdadeiro filho a quem Deus chamou do Egito. Assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, Jesus ele passou pelas águas do batismo, antes de ser levado para o deserto, onde enfrentou e venceu as mesmas tentações que Israel falhou em suportar. No início do ministério, Jesus Cristo leu em voz alta o texto de Isaías, declarando que toda a escritura se havia cumprido na presença de seus ouvintes. Ele, Jesus Cristo, o próprio servo sobre quem repousava o Espírito de Deus. Como novo Israel, Jesus cumpriu perfeitamente todas as exigências da lei. A nova lei que Jeremias antecipara, estabelecida no seu sangue. Jesus cumpriu o plano original de Deus para a santidade humana, assim encarnando pessoalmente o novo Israel que os profetas vislumbraram. Uma vez que Jesus Cristo é ele mesmo o novo Israel, todos os que são unidos a ele pela fé são também incorporados ao Israel de Deus. Ele é a videira verdadeira, a clássica imagem do Antigo Testamento para Israel, e nós somos os seus ramos. Cristo é a viva pedra angular da casa de Deus. Aqueles que são unidos a ele se tornam pedras vivas naquela casa. É o que Pedro vai dizer na sua epístola no capítulo 2. E esses que são unidos a Cristo, nessa nova casa, podem agora ser descritos pela mesma terminologia que descrevia Israel no Antigo Testamento. Em Cristo, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas presta atenção no seguinte: ser parte desse Israel, da nova aliança, portanto, não é uma questão de descender fisicamente de Abraão, mas, em vez disso, partilhar do arrependimento e da fé de Abraão, conforme Lucas vai dizer no seu evangelho. O novo povo de Deus inclui tanto judeu como gentios, uma vez que ambos são enxertados na nova oliveira, Cristo e Israel, conforme Paulo pregou aos Romanos. Isso não significa que Deus se esqueceu das suas promessas àqueles que descendem fisicamente de Abraão. Certamente não. Mas nem todos os que descendem fisicamente de Abraão, ou melhor, de Israel, são parte do povo de Israel. A restauração de Israel, prometida nos profetas, é realizada à medida que o evangelho é pregado em Jerusalém e na Judéia, também em Samaria, até os confins da terra, assim finalmente trazendo a luz de Deus aos gentios. A primeira visão da igreja apresentada no Novo Testamento encontra-se na segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos. Ou melhor, na segunda parte não, no capítulo 2, nós vamos ver ali. Os evangelhos, eles criaram em nós uma expectativa, um prenúncio para uma ilustração da igreja por meio de relatos proféticos dados por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Já quando olhamos para Atos 2, a igreja está ali estabelecida. Um quadro vivo da igreja é pintado diante de nós, agora através do Espírito Santo. Então, o primeiro traço é um comportamento inabalável com a doutrina ou ensino dos apóstolos. Lucas, no capítulo 2, versículo 42, ele nos diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lucas registra isso, é claro, não no Evangelho, mas em Atos 2, versículo 42. Esse comprometimento da igreja com a doutrina dos apóstolos manifestava-se ao seguirem fielmente os seus ensinos, ao se reunirem para adorar, para servir, para dar, ao observarem a ceia do Senhor ou o partir do pão e ao orarem. Cristo era o cabeça. Eles o reconheciam a sua liderança e honravam a palavra que lhes foram entregue pelos apóstolos. Não devemos deixar que as divisões do mundo cristão confundam a simplicidade de seguirmos a Cristo como sua igreja. Igreja não é um corpo feito por mãos humanas.
Ela é um grupo de pessoas que se submeteram à mensagem do Espírito Santo e em obediência ao Evangelho. Essas pessoas elas foram unidas pelo Espírito Santo na Igreja de Cristo. Pertencem somente a Cristo. Não olham para a liderança humana, mas são guiadas pelo cabeça do corpo, Cristo, através da sua palavra revelada a nós. E eles veem como sinal de fidelidade a Cristo a submissão a essa palavra santa, palavra inspirada por Deus. A Bíblia é o guia de adoração dos cristãos. Seu trabalho como mãos de Cristo no mundo, seu viver diário por Cristo. Mas uma outra característica que não podemos perder nessa ilustração divina da igreja é a compaixão abnegada de uns para com os outros. A obediência sincera à verdade produziu na igreja, nos apóstolos, em todos os seguidores de Cristo, um sentimento de amor compassivo, mútuo. E Lucas ele registra o seguinte no livro de Atos, que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Judeus vindo de toda parte do Império Romano para guardar o dia de Pentecostes pensavam que aquele seria mais uma celebração anual, mais uma celebração normal, mas, para total surpresa daqueles homens e mulheres, não foi. Foi um histórico dia pelo qual os apóstolos assim esperavam. Depois de ouvirem a mensagem de Pedro, muitos dos judeus decidiram se tornar-se cristãos. A obediência a Cristo significou uma mudança radical de vida para eles. Para começar, eles precisavam ficar em Jerusalém para serem ensinados pelos apóstolos a respeito da igreja, da qual agora estavam fazendo parte. A súbita decisão de ficar em Jerusalém era difícil demais para alguns deles, pois eles não tinham planejado isso com antecedência. Eles precisariam de hospedagem, de alimentação. E como será que os demais cristãos que não enfrentavam tal crise responderiam a esses irmãos e irmãs agora com dificuldades, procedentes de lugares distantes? A resposta deles é exatamente um quadro de compaixão e amor raramente comparável. E o texto em Atos vai dizer que alguns deles vendiam suas casas, outros vendiam suas terras, a fim de compartilhar com aqueles irmãos que não tinham nada. Tal atitude ilustra o traço da compaixão que Cristo sempre teve com a sua igreja. Uma outra característica da igreja de Cristo, vista nesse quadro, é a sua união. A obediência dessas pessoas ao Evangelho, ao ensino dos apóstolos, concedeu aos membros da igreja de Cristo uma unidade de mente. O Lucas vai dizer, né, que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de pão em pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Preste atenção nisso. A unidade da igreja do Senhor pode ser ilustrada pelo casamento. Um homem e uma mulher que são diferentes nas experiências de formação, de vida familiar, tornam-se um no matrimônio. Paulo vai preconizar isso aos Efésios, no capítulo 5. Após a celebração do enlace, do matrimônio, eles emergem agora como uma nova família. O Novo Testamento nos apresenta algumas peculiaridades da Igreja de Cristo. Porque ser igreja, segundo o Novo Testamento, é ter Cristo como cabeça, pois a igreja é comparada a um corpo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Portanto, a igreja deve ser o quê? Submissa a Cristo. A igreja, sendo um corpo, além de estar unida a Jesus Cristo, ela também está ligada aos demais membros desse corpo, devendo, portanto, viver em unidade, edificando-se uns aos outros no amor do Senhor. A igreja neotestamentária tem como base e regra de fé a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela não vive como o que ela deseja viver ou como ela quer viver, mas ela é comprometida com o ensino bíblico. Em Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 2, nós vamos encontrar aquela declaração que eles
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, não é só ter uma doutrina pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Não é apenas isso. Não é isso apenas que caracteriza aqueles irmãos como igreja primitiva. Mas ser igreja, segundo o Novo Testamento, é ter como professor e guia o Espírito Santo, é encontrarmos de maneira visível a igreja primitiva, dependendo totalmente e exclusivamente da direção daquele que foi prometido por Jesus Cristo, a saber, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E quando existe essa dependência, a igreja ela se torna frutífera. E naquele dia, o texto, né, nos diz de Lucas, né, escrevendo ali Atos dos Apóstolos, que agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. É o relato que encontramos, né, no texto, que demonstra que a missão deixada por Cristo de anunciar o evangelho a toda criatura estava sendo cumprida. E não sendo cumprida de qualquer maneira, mas sendo cumprida de uma maneira integral. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não podemos deixar de citar que ser igreja, segundo esses princípios do Novo Testamento, é viver de maneira santa e irrepreensível, aguardando, é claro, a promessa do noivo, que um dia virá para nos buscar para estarmos com ele para sempre. Então, precisamos pensar nisso. Esse primeiro módulo é bem pequenininho mesmo. Mas no segundo módulo eu quero conversar com você sobre os atributos da igreja. Mas eu quero também recomendá-los para que vocês possam ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, principalmente a partir do versículo de número 12, quando ele vai apresentar a igreja. E Paulo ele tinha como uma figura predileta a questão do corpo, exatamente por causa da sua unidade, por causa da sua diversidade, mas também por causa da sua mutualidade. E quando nós olhamos essa comparação que Paulo faz da igreja, comparando a igreja ao corpo, é exatamente a comparação com o corpo humano. Eu sempre gosto de ilustrar da seguinte maneira. Imagina vocês aí em Ondiva, andando uma longa distância. Vamos supor que vocês decidam andar do Cunene até Ruíla, né? Até lá, Lubango, para visitar os irmãos lá no Estel. E, de repente, nesse longo caminho, talvez alguns estejam pensando, mas, professor, é um caminho muito longo, não dá para ir a pé, não. Mas vamos supor que você decidiu ir. E no caminho você está com o seu corpo desidratado, você está com fome. E, de repente, você olha para um pé de mangas e pensa, essa manga para saciar a minha fome, para nutrir o meu organismo. Não basta apenas os seus olhos ver esse fruto. Você precisa das suas mãos para arrancar o fruto do pé. Você precisa da sua boca, dos seus dentes para mastigar o alimento. Você precisa do seu esôfago para engolir esse alimento. Você precisa do seu estômago para triturar os alimentos. Você precisa do seu fígado para jogar ali a bilis, né, nesse alimento e assim nutrir todos os nutrientes, né, extrair dele todos os nutrientes para poder saciar a sua fome e deixar o seu corpo nutrido. Então a gente percebe que o corpo humano é exatamente essa engrenagem perfeita criada por Deus, onde cada membro do corpo ele trabalha de uma maneira cooperativa para que todo o corpo seja edificado. Assim também a igreja. E a gente percebe já no início da narrativa de Lucas, lá no capítulo 2, que a igreja ela fazia isso. Os dons estavam sendo derramados na igreja. E cada pessoa trabalhava cooperando umas com as outras, suprindo as necessidades, ajudando aqueles que, assim, precisavam ser acolhidos. Então, meus irmãos, é importantíssimo nós entendermos o que é ser igreja, porque é uma pergunta que se faz muito nos dias atuais. Então, nessa primeira unidade, fizemos de uma maneira bem breve, bem objetiva, essa linha do tempo, do Antigo ao Novo Testamento, para podermos responder essa pergunta. O que é igreja? E precisamos nos lembrar que a igreja, ela inicia lá com a promessa feita do Senhor a Abraão, de que dele seria feita uma grande nação. Não é apenas um
um povo qualquer, mas seria um povo separado, escolhido por Deus. E esse povo de Israel no Novo Testamento, eles podem sim ser considerados como igreja, apesar que, após os judeus terem rejeitado Deus, nós, gentios, fomos enxertados na oliveira. Então, eu vou encerrar por aqui, até o nosso segundo encontro, que vai ser a unidade 2, onde nós vamos tratar os atributos da igreja. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida.